O cinema volta à tela do TBC Memória. O convidado de hoje é um dos cineastas mais premiados de Goiás. Pelos seus cálculos, ganhou mais de 70 prêmios no Brasil e no exterior. Participou de mais de 400 festivais. O nosso personagem desse programa é Ângelo José do Rego da Cunha Lima, ou simplesmente Ângelo Lima, ou ainda Carlitos. Olá, Ângelo, um prazer ter você aqui no TBC Memória. Prazer todo nosso e vamos colocar nossas memórias para fora um pouco e conversar. Perfeitamente. Ângelo Lima nasceu em Recife, Pernambuco. Ainda garoto, se mudou para Goiânia. O seu amor pelo cinema vem desde cedo. Na adolescência, fundou um cineclube. Aos 16 anos, produziu o seu primeiro curta-metragem, Som é Meu, Sol é Seu, que participou do Festival de Cinema JB Mesbla. De lá para cá, foram muitos festivais e prêmios. Biografias e temas polêmicos, como um acidente com o Césio 137, são marcas de sua carreira. E o fôlego de Ângelo parece não ter fim. Só este ano lançou mais 2 filmes, que também serão tema de nossa conversa. Ângelo, vamos voltar no tempo, o começo da sua carreira entre Recife e Goiânia, o começo da sua paixão pelo cinema. Nessa época, Recife e Goiânia era uma coisa muito mais distante, né? 1959, a gente vem para Goiânia, sai do Rio de Janeiro, vim para Goiânia, meu pai veio trabalhar em Goiânia, tentar novos horizontes, nós éramos 7 irmãos, e a gente, em 1965, 66, a gente faz o primeiro cineclube aqui em Goiânia. Você falou do cineclube, a gente faz o primeiro cineclube. E o amor por cinema começou em 1957, na realidade, porque antigamente só tinha um cinema mesmo, né? O teatro era muito difícil, né? E o cinema era a grande coisa da nossa vida. E são as matinês do Cinema Olímpia, como dizia o Caetano Veloso nas músicas, a matinê do Cinema Olímpia. Então, devia ser, o Cinema Olímpia era as matinês do Cine Hits, Cine Rivoli, lá de Recife. Aí a gente sempre indo para o cinema e ter um amor pelo cinema. Não tinha televisão na época, tá me entendendo? Então o cinema entrou na minha vida muito tempo atrás, foi muito, muito legal. E você falou que montou esse cineclube em 65? 65, 66. Já na época da ditadura, e mexer com cinema, jovem. Como é que foi? O palco meu nessa época? Não, o palco meu. E o cineclube tinha um nome muito, muito interessante, que era o CCC. Que antigamente era de comando de caça aos comunistas, mas o cineclube da CCC era Centro de Cultura Cinematográfica. Era uma provocação? Era uma provocação. O cineclube só tinha muitas pessoas de esquerda mesmo. A gente tinha um grupo de pessoas que gostavam de cinema naquela época e a gente fez esse cineclube. Né? Tá. E o primeiro trabalho seu como direção? Em 69 eu chego a Recife, 68 eu chego a Recife, saio de Goiânia, sou preso. Saio de Goiânia... Preso por quê? Preso político. E saio de Goiânia e líder estudantil, fazia parte do Liceu de Goiânia. O Liceu de Goiânia era uma efervescência política muito grande. Eu saio de Goiânia e saio de um festival de cinema lá de Brasília e pego um ônibus chamado Princesa do Agreste e vou até Campina Grande. Na Paraíba? Na Paraíba. Eram 2 dias e meio, 3 dias de viagem, sem nenhum documento. Incrível, porque sem nenhum documento no bolso. Era sem lenço e sem documento. Como já dizia Caetano Veloso. Nada no bolso ou na mão. Então, a gente chegou na Paraíba, eu fui para Recife, fui para casa da minha avó. E minha tia sabia que eu gostava muito de cinema. A gente foi para um lugar chamado Brejo da Madre de Deus, para ver uma grande produção de cinema que era o Alto da Compadecida de Jonas Duarte, um Jonas Bloch, uma coisa assim, Jorge Jonas, um cineasta. Por sinal, era com a Regina Duarte, eu acho, se não me falta a memória. Então, aí eu vi o Festival de Cinema Mesbla, né, em 69, e aí eu fiz o meu primeiro curtinho em 16 milímetros, não tinha Super 8, não tinha VT, não tinha nada, era 16 milímetros. Arrumei uma câmera emprestada de um amigo meu, do Carlos Cordeiro, que trabalhava no departamento de estrada de rodagens,
era uma Bolex da corda, e a gente fez um filme, por sinal, o primeiro nu, um dos primeiros nus do cinema pernambucano fui eu que fiz, porque a música fala assim, o sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça, quem lê tanta notícia, eu vou, nada no bolso, na mão, eu vou, ela pensa em casamento, aí eu fiz um roteiro... Baseado na música do Caetano. Na música, e coloco uma noiva nua na praia de Maria Farinha, que foi a maior dificuldade de filmar essa mulher, porque na realidade também ninguém queria, mas era uma amiga do Carlos que falou, não, eu me disponho a fazer isso, e a gente fez o filme. É o único filme que eu não tenho na realidade. Você perdeu Perdei porque era um filme irreversível, tá me entendendo? E numa entrevista que eu dei agora, um amigo meu até ficou de me mandar um livro que tem alguma coisa sobre o J.B. Mesbla. Falou, Ângelo, acho que você vai ao menos encontrar a citação no que esse filme existe mesmo. Então, de lá para cá, eu comecei a trabalhar com cinema, com o Super 8, o pessoal do Super 8, o pessoal de Recife, o pessoal que fazia cinema, que faz cinema até hoje, muita gente surgiu naquela época e está até hoje. E você vive só de cinema? Eu vivo de palhaçada e cinema, entendeu? Porque eu sou um palhaço, na realidade, eu me sinto um grande palhaço mesmo, eu trabalho com circo. Mas porque você é brasileiro ou porque você é palhaço? Porque eu tenho esse dom, essa coisa de ser palhaço, né? Eu tenho meu boneco, que não vim com ele hoje, o Fernandinho, há muitos anos. O Fernandinho, quando eu fui ver agora, esses dias atrás, o Fernandinho tem 40 anos, você imagina. Então, eu trabalho com teatro, mas eu só vivo disso, eu só vivo de arte. Eu falo que se você quiser me exorcizar, você coloca uma carteira de trabalho na minha frente, eu saio correndo, porque eu nunca tive uma carteira de trabalho. Tá, você diz que vive de arte e muito de cinema. Óbvio que não é de bilheteria, viver de bilheteria no Brasil só, né, os filmes norte-americanos e etc. Mas você trabalha, você entra muito em concursos, editais, acaba ganhando esse fomento todo. Qual que é a importância disso, do poder público abrir editais para a produção cultural? Eu acho que a importância é vital, porque na realidade esse dinheiro é nosso, esse vem do imposto, tá entendendo? Então esse dinheiro agora mesmo da Paulo Gustavo, pulando para Paulo Gustavo agora nesse momento, depois a gente pode voltar. As pessoas perguntam, pô, mas o cinema vai ter muito dinheiro. Não, esse dinheiro é um dinheiro do imposto da Codecine, tá me entendendo? Um dinheiro do streaming e um dinheiro das telefonias que estava parado lá. Um senador do Pará, do PT, foi lá e falou assim, não, vamos pegar esse dinheiro e vamos fazer uma lei. Aí fizeram a lei Paulo Gustavo e justamente 70% desse dinheiro, que são 3 bilhões de reais, eu acho, e pouquinho, vai para o cinema, mas vai para o cinema por causa disso, não só por causa de que está protegendo o cinema, tá me entendendo? E eu, como você falou mesmo, ganhei muitos prêmios, e nos prêmios tinha prêmio bem gordo, assim, 40 mil, 50 mil, 60 mil, eu cheguei a ganhar mais ou menos quase uns 200 mil reais em prêmio. Né? E aí você me pergunta, o que você fez? Eu produzi mais. Eu produzi porque a minha história de produção o meu fôlego, como você mesmo fala no começo, é muito grande. Eu tenho vontade de trabalhar, tenho vontade de produzir. Então, eu não paro de produzir. Se eu tenho uma ideia e vivo de ideias, eu vivo de vender ideias também. Então, a minha história é se eu produzo alguma coisa e vendo essa alguma coisa. Ângelo, analisando a sua filmografia, eu já assisti alguns filmes, eu pude observar, se eu estiver errado, você fala, que você tem um estilo de trabalhar com a colagem de outros trabalhos que já existiram, jornalísticos e etc., e você constrói a sua própria narrativa. Podemos caracterizar como seu estilo? Não, o meu estilo é um estilo... um dia um cara me falou que ele por sinal faleceu até, esse crítico, ele fala que eu sou aquele cineasta inglês, Ken Loach. O meu estilo é um estilo de buscar os mais oprimidos. Eu sou um documentarista e meu trabalho, eu mostro a parte que ninguém vê. O último filme mesmo que eu fiz agora se chama O Artista Invisível. Eu acordo 5 horas da manhã, 5 e pouquinho já estou saindo também para o serviço. Lá eu entro às 7, saio às 4 da tarde, paro 11 horas, meio-dia estou retornando. E aí vai mais de 3, 4 quilômetros aí de varrição. Outra coisa que me deixa até arrepiado, porque
participando aqui, tá aqui meu nomezinho nesse belíssimo catálogo, retratando a natureza aqui do meu rio, minha ponte querida, meu Araguaia de Goiânia. E aqui fiz meus bichos, né? Tá nesse catálogo, falando de lobo, de criação, de vida, né? É muito interessante, porque antes de ontem eu vi uma matéria que nós chegamos a 30 milhões de pessoas invisíveis quase no país. Então, é um artista invisível que é o Manuel Santos, que é um gari, que no dia a dia dele ele fica invisível, tá me entendendo? Então, não que ele esteja passando fome nem nada, Manuel é um cara muito... Os invisíveis estão em toda parte, né? Toda parte. E então, eu procuro buscar essas pessoas. Eu fiz um filme sobre o Césio, Amarelinha, que é um filme premiadíssimo. Pois é, você adiantou. Eu queria falar sobre Amarelinha, que é um filme de 3 minutos e meio, mais ou menos, apenas. É sensacional, de uma sensibilidade fora do comum. Está disponível, inclusive, no YouTube, para quem quiser ver. Está disponível. Fala um pouco de Amarelinha. Amarelinha, quando eu estava fazendo um filme do Beto Leão, eu pensei na Leide. A gente conheceu a Dona Lourdes. Leide das Neves. Conheceu a Dona Lourdes, que é a mãe da Leide. E foi um momento muito forte no filme, porque todo mundo chorou no depoimento da Dona Lourdes, inclusive ela. E aí eu falei assim, eu vou fazer um filme sobre a Leide. E eu peguei, o que eu ia fazer sobre a Leide? Contar a mesma coisa? Não, eu vou pegar uma menina, jogando Amarelinha, que o Césio atingiu as casas, o Césio tinha uma pedra no meio, era uma pedra azul, tinha o céu e o inferno. É o céu e o inferno, né? As pessoas estavam no céu e chegaram no inferno, estavam no inferno. Então, eu fiz essa jogada. E o filme é muito feliz mesmo, porque as pessoas gostam muito do filme. O filme onde passa, o filme agora passou no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Festival Internacional de Cinema sobre Energia Nuclear. E o filme ele ganhou um prêmio muito importante, que as pessoas às vezes falam, pô, ele ganhou o OSIC, que é um prêmio dado pela Igreja Católica, é o filme mais sensível do festival, mais humano, que é OSIC, significa Office Cinematográfico Internacional Catholic. Então é um filme, eu ganhei 2 vezes esse prêmio OSIC, ganhei com o Seu Ico, que eu amo o Seu Ico também, e ganhei com Amarelinha. E Amarelinha é um filme muito, muito, muito forte. O Amarelinha, uma vez eu fui passar Amarelinha, contando rapidamente, eu fui passar Amarelinha num lançamento de um cineclube, de uma casa, da Cara Vídeos. Quando acabei de passar o filme, chegou uma menina de 7 anos de idade e falou assim, será que você me dá um DVD para mim? Falei, mas para que você quer esse DVD? Ele falou assim, para passar para os meus amigos do colégio. Então, Amarelinha é um filme que toca na alma das pessoas, não tenha dúvida. Vai pensando aí, nós vamos para o intervalo. Eu quero que você fale de 3 filmes seus além do Amarelinha, mas depois do intervalo, tá ok? Tá ok. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. O TBC Memória recebe hoje o premiadíssimo cineasta goiano Ângelo Lima. Antes do intervalo, eu pedi para ele exercitar a memória e lembrar de 3 filmes dele que ele gostaria de falar. Deu para pensar já, Ângelo? Tranquilo. Eu gosto muito do meu cinema. Primeiro que como eu falei atrás, eu gosto muito do meu cinema porque meu cinema fala sobre um homem, sobre as pessoas, sobre os problemas das pessoas. Tem um filme que eu fiz, que eu estava no Ceará e eu fiquei sabendo, recebi uma notícia que um ataque de tubarão tinha comido metade de uma perna de uma pessoa. Aliás, tubarão não come a carne humana. Eu descobri depois que o tubarão não come a carne humana. Aí eu liguei para Recife, um amigo meu, eu falei, olha, velho, estou descendo para aí, vamos fazer um filme sobre esses ataques de tubarão que está acontecendo em Recife. Aí fiz um filme que se chama Próxima Mordida, que ganhou um prêmio em São Petersburgo, na Rússia.
Tá me entendendo? São Petersburgo é uma das cidades mais importantes do mundo, culturalmente, é a cidade... Um dos museus mais importantes. Mais importante, é uma cidade que tinha um festival. Eu mandei esse filme para lá, né? E, por sinal, o Alexandre, que trabalha aqui com vocês, o russo, a gente telefonou para lá e os caras ficaram muito contentes de que a gente... Então, é um filme que eu gosto muito, porque é um filme que eu toquei numa ferida muito forte. Quando vem em cardume, vem na faixa de 25, 15 peixes de uma vez só, tá entendendo? E ataca o banhista e os ataques são fulminantes, geralmente com morte. Eu senti ele vindo e ia ser mordido na perna, eu tava sentado. Aí eu deitei, porque o bicho é grande, só senti ele vir e ele veio feito uma bala, mas eu senti rápido e deitei. Passou por baixo, voltou, já voltou virado e deu essa mordida aqui. Inclusive até ali naquele pontal, você pode olhar aquele pontal ali, ó, que eu estou mostrando lá, aquele pontal onde tem aqueles prédios ali, certo? Houve já caso lá de nós ter surfando na praia dos Abreus ali, tá entendendo? Nos Abreus o cara tem os 2 braços amputados, as pernas pelos tubarões. Esse filme tem uma visualização no YouTube fantástica, tem mais de 40 mil visualizações, tá me entendendo? Quase 40 mil visualizações, porque primeiro que a gente atinge os surfistas. Tem Seu Ico, né? Tem o filme sobre Seu Ico, que Seu Ico é uma coisa assim, que ele abriu as portas para mim, né? Seu Ico me deu uma lição de vida. Seu Ico sempre... Entendeu? Eu fui assistir novamente, depois de muito tempo eu não tinha assistido mais Seu Ico, fui assistir e a gente ri, e a gente fica emocionado, e a gente curte, e a gente aprende. Porque a nascente d'água é a coisa mais importante que nós temos no planeta Terra. Não adianta outra coisa. Então a nascente d'água, que no planeta Terra nós sem água não é nada. Então essa água do planeta Terra que nós temos, ela é tão importante que ela ajuda até nós entrar no céu. O Seu Ico é uma grande lição de vida. O Seu Ico é uma das pessoas mais ricas de Goiás. O que ele era? Seu Ico é um personagem de Pirinópolis e eu sempre brinco muito com os nomes. Eu fiz Icologia, né? Que era o nome Você fez uma neologia. Fiz uma neologia com o nome do Seu Ico. E aí eu fiz essa brincadeira e foi muito legal, né? E Seu Ico emocionou muito o festival de cinema. Foi um dos momentos mais bonitos que teve no FICA. Porque Seu Ico subiu no palco, não podia subir no palco, Seu Ico não podia cantar. Aí Seu Ico fala uma coisa muito bonita, e fala assim, quando a gente está contente, a gente não fala nada. Todo mundo fala, Seu Ico, fala. Aí ele falou isso, a gente não fala nada, a gente canta. Ele começou a cantar, então ele quebra toda a relação da burocracia, da entrega do prêmio, tá me entendendo? E foi muito, muito emocionante, muito bonito. E ganhei também o OSCIC com esse coisa, ganhei muitos prêmios, ganhei mais ou menos uns 12 prêmios com o Seu Ico, né? Eu gosto muito do Pesadelo é Azul. Eu gosto muito que o Pesadelo é Azul, é o segundo filme sobre o Césio. E naquele dia ele me mostrou aquele material que estava ali na sala, parecia uma marmita, parecia um queijo, né? Tinha um formato de queijo, a gente colocou o apelido nele de marmita. A gente pegou, pôs no colo, foi pesado, pesava de 22 a 26 quilos. Um negócio aqui é bom demais, trem brilha que parece... Todos os dias de manhã eu ia tomar café da manhã com eles. E disse, mano, esse material é muito bonito, à noite isso aí emite uma luz atraente, magnetizante, você precisa ver. É que aí eu já vou na alma das pessoas, já vou na casa das pessoas, são mais ou menos umas 13 entrevistas, 14 entrevistas que eu faço, com toda uma família, que é a família do Odson, que tem uma importância vital. E esse filme também me levou para a Alemanha, esse filme me levou para o Rio de Janeiro, para esse Festival Internacional de Cinema de Urânia, esse filme ganhou um prêmio no Peru, esse filme ganhou vários prêmios no FICA. Então esse filme também me emociona muito, porque quando você entra na casa das pessoas com a câmera ligada e que você começa a perguntar, e você tem que, primeiro você tem que ter uma confiabilidade muito grande, as pessoas têm que ver que você está ali para fazer uma coisa muito séria. Isso felizmente, eu consigo fazer, sabe? E eu me torno muito amigo das pessoas que eu sempre faço os filmes. Eu nunca, assim, não, tá bom, nunca mais vejo. Eu sempre vejo, eu sempre estou perto, se possível. O pessoal
Césio mesmo, né? Então eu sempre estou... Seu Ico, no dia do enterro do Seu Ico, eu fui ver o enterro, não é aquela pessoa que fala, eu fiz um filme, não... Então eu acho que o cinema também tem essa coisa, essa importância, tá me entendendo? O lado humano, né? O lado humano e de você manter isso. Esse ano você já lançou 2 filmes, um longa e um curta documentário sobre Frei Confalone, que inclusive tem uma pequena colaboração nossa aqui do TBC Memória, né? Totalmente. Conta desses 2 trabalhos e esse fôlego doido seu, depois de uma pandemia, sei que você ficou meio recluso também. Não, eu fiquei totalmente recluso. Eu passei, acho que quase um ano sem sair de casa mesmo, tomando banho de sol e, graças a Deus, gastando um pouco. Foi na época também que eu parei de sair e ir para os bares, foi até bom um pouco. Mas eu fiz o Confalone, que ninguém tinha feito um trabalho sobre Confalone. Aí eu fui ver a exposição do PX lá no Oscar Niemeyer e fiquei impressionado com a obra dele. E eu faço um filme diferente do coisa e graças a vocês nós pegamos umas entrevistas muito boas, porque não estava com um problema de entrevistar, a gente ia entrevistar só pessoas mais velhas, né? E como é que vai entrevistar com 5, 6 pessoas, entrar na casa? Então eu arrumei uma solução. Nesse inteirinho apareceu aquele painel, vandalizaram o painel. Lá no prédio onde era selfie? Aí eu coloquei essa coisa, também fui lá, filmei imediatamente, muito rápido e fiz esse filme. Já passei esse filme, lancei esse filme em 3 lugares e as pessoas gostam muito. O Frei já chegou com uma bagagem acadêmica aqui muito boa. Não estou falando acadêmica de pintor acadêmico, estou falando de academia, ele tinha toda uma formação já, entendeu? É o nosso precursor, né? Ele foi o primeiro pintor a chegar aqui em Goiás. Trouxe uma linguagem para cá muito importante que ainda precisa ser decifrada, né? E um outro foi um filme que eu fiz sobre meu trabalho, porque eu sempre achei que o meu trabalho valia a pena fazer alguma coisa, tá entendendo? Assim, aí eu chamei meu filho, que faz cinema em Recife. Qual é o nome do seu filho? Júlio Pereira. Ele fez cinema em Recife e eu falei, filho, vamos fazer um roteiro aqui, vamos fazer um filme longo sobre o meu trabalho. Que é uma dificuldade, porque é um material muito grande, tá me entendendo? Material de televisão, material de arquivo, filmes, tem mais de que quase 40 filmes, então para escolher cenas de filme, para escolher as coisas, para escolher os amigos que vai falar sobre o meu trabalho, então fica muito difícil, mas ficou legal, eu gosto do filme, eu tenho algumas restrições, mas a gente vai fazer um reajuste é sempre assim, a gente vai fazer um reajuste na segunda edição, mas eu acho que valeu a pena. E estou terminando um filme sobre o Carnaval, um filme que eu comecei em 2015, e passou um projeto meu do Kinema, que é um filme sobre os projecionistas de cinema que perderam seus empregos. Hoje não existe mais projecionista quase. Não existe mais aquele glamour de pegar o rolão de filme, o rolão, né? Colocar, esperar, o rolão parte. Então, eu estou fazendo um filme sobre esse pessoal. Ângelo, temos que falar ainda desse cara que está aí na sua camiseta. Carlitos, Charlie Chaplin ou simplesmente Carlitos. Você sabia ou se lembra que eu comecei no esporte aqui na TV Brasil Central e a minha primeira entrevista no jornalismo foi entrevistando esse cara aí, ou melhor, quem está vestindo a camisa. Você como Carlitos. Isso surgiu quando, essa ideia sua de Carlitos? Porque eu não vou contar quando foi a entrevista para não entregar a gente. Essa ideia surgiu em Brasília em 78. 78, eu morava numa comunidade, uma pessoa, a Gaci, casada com o Odilon. Odilon Camargo, né? Que a gente morava todo mundo junto, muita gente morava nessa comunidade. E ela saiu e ela olhou para mim e falou, pô, Ângelo, mas como você parece o Carlitos? Pronto, aí eu falei, será que eu pareço mesmo? Aí fui ver, pareço. Aí falei, eu pareço um pouco, eu vou me vestir de Carlitos. Eu me vesti de Carlitos, né? E logo depois um amigo meu já me chamou para fazer um trabalho, um filme, que se chama, foi o primeiro filme meu que eu fiz como Carlitos, que se chama Censura Livre, que virou um grande clássico do cinema Super 8. Se você colocar num coisa, Censura Livre, que é um filme que
que previu tudo o que está acontecendo aí, que são as transformações das casas de cinema, das salas de cinema em supermercado, igreja e outras coisas mais. E no filme ele fala que o único personagem que restará do cinema é o Carlitos, não tenha dúvida. O Carlitos, ele é um personagem que me segue Eu fiz Carlitos durante 27 anos. Né? Eu fiz muita coisa com Carlitos. Fez, não faz mais? Não faço mais Carlitos, né? Porque eu estou com 70 anos de idade, a minha vida mudou, a agilidade muda. Mas eu tenho um boneco que eu ando com ele, que é o Fernandinho, que é a cara do Carlitos, que tem há 40 anos, o cara fez porque eu fazia o Carlitos, ele fez um boneco que é ventríloco, que é uma arte muito difícil também, e eu brinco um pouco com essa arte, para até me deixar um pouco mais vivo também, entendeu? No sentido do bonequeiro, do brincalhão, do brincante, como eles falam, sabe? Porque você não pode perder esse fio, né? Esse fio da meada, porque assim você, com todas essas loucuras que estão por aí, que nós não vamos entrar nessas questões, mas se a gente perder esse fio da meada, a gente morre. Ângelo, nosso tempo acabou. Agradeço muito a sua participação. Eu teria tema aqui para falar mais 2 programas. Muito obrigado e parabéns pela sua obra. Muito obrigado pelo espaço sempre e vamos em frente, porque fazer arte é difícil, mas não é impossível. TBC Memória, ajudando a preservar a nossa história.